Então, a gente começou falando sobre o propósito de Deus, né? Como, como podemos saber o propósito, como nós cumprimos o propósito. E a gente começou a falar na base, a base, o fundamento é aquele versículo que fala: justiça e juízo são a base do seu trono, e misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. E a gente entendeu que a justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça da terra, né? A justiça da terra é em nome de Jesus, amém. Que a internet seja mantida, eu estava orando por isso. Parênteses. Que o Senhor esteja enviando anjos para estar guardando todo o satélite. Aqui também está ventando, normalmente fica instável, mas em nome de Jesus, declaramos anjos cercando, guardando toda essa transmissão em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor possa ainda trazer aqueles que vão chegar atrasados, que por algum motivo estão atrasados. Amém. E nossos pastores estão em missões, por isso eles não estão aqui com a gente hoje, tá bom, queridos? E então, a justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça do homem, não é cultura da terra, é cultura do reino, é diferente, né? Então, ela não é por conquista minha, eu não preciso conquistar, eu não preciso fazer nada, eu preciso receber pela fé. E a justiça de Deus também, ela aponta para a aliança, para um preço que foi pago por Jesus. Então, ali é muito extenso. Se for falar, dá vários livros, né? Porque se você falar da aliança, falar do sangue, a justificação, então, significa, fala da nossa identidade, é uma posição, fala que nós somos justos, justos, ok com Deus, ó, ok, ok. Jeremias, eu li essa semana um versículo que fala assim: põe-te de pé, homem, põe-te de pé. Que tremendo. Com o Jó também foi assim. Ele chamou para ficar de pé. Tá baixo? Tá baixo para vocês? Chega mais Para perto. mim, não, Ana. Para uns está, outros não. Pai, em nome de Jesus, traz o som aí também. Chegar mais perto aqui. Então, vimos que é uma posição, armas, várias armas, é uma veste, tem uma parte da armadura, armas da justiça, e esses dias o Senhor me deu mais uma arma da justiça. Veio assim, o Senhor me trouxe. Gente, é o nome de Jesus. Arma da justiça, é o nome de Jesus. E o nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos aprender, precisamos treinar a orar nas guerras grandes, tá? A orar no nome do Senhor dos Exércitos. O nome do Senhor dos Exércitos é uma arma de justiça. O nome de Yeshua, o nome de Jesus e o nome do Senhor dos Exércitos. Bem-vindo, pastor Alexandre. Qual é a base? Ó, 1 Samuel 17. Aqui a guerra, uma guerra havia, uma situação de sítio. Ali a cidade estava toda sitiada por causa de um homem, um gigante. Realmente ele me tinha medo. Veio afrontar o exército de Israel. Então, ele lançou um desafio. Foram 40 dias, 40 tarde, 2 vezes ao dia, e todos paralisados. O rei, o comandante da guerra. Gente, isso é muita vergonha. Um comandante da guerra ficar amedrontado é algo muito vergonhoso. E Davi não ia para aquela guerra e nem foi. Ele estava obedecendo ao pai, aquele rejeitado, aquele que não ligava, ninguém ligava para ele, rejeitado pelo pai, pelos irmãos, e ainda criticado, zombado. Foi lá cuidar de poucas ovelhas, não sei se era poucas, mas o irmão falou que era poucas, não devia ser poucas, mas
ele tinha o seu coração tratado. Ele sabia que ele era justo. Ele sabia da aliança. Ele sabia que tinha um pai. Ele sabia. Então, seu emocional estava tratado. Porque para entrar numa guerra com o emocional ferido, vai dar ruim. Então, Davi vai lá e quando chega lá, ele vê aquela situação, faz aquela pergunta, a gente já sabe a história, vou resumir, senão não vai dar tempo, porque é muita coisa para fazer, para falar. Então, nós estamos falando hoje sobre a língua, né? Qual o fruto que você tem colhido dos seus lábios, frutos bons ou ruins? E eu disse, do fruto da boca enche-se o estômago do homem. A colheita dos seus lábios o satisfaz, para o bem ou para o mal. Agora, a Bíblia King James atualizada, eu gostei muito dessa tradução também. Ela diz assim: do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o seu corpo responsável pelas suas palavras. Uau! É exatamente isso. A língua tem poder. O versículo 21, seguinte: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Tem que usar de forma hábil. E como a gente vai fazer isso? Já volto lá, tá? Eu abri um parênteses aqui. Já volto lá. Porque o que Davi falou é tudo a ver. O que aquele gigante proferiu, palavras de afronta, de intimidação, tá? Fez todo um exército ficar paralisado e tremendo de medo. E Davi não. Davi nem era soldado, mas ele tinha uma aliança, ele sabia o que era aliança. Tanto é que ele fala assim, ó, quando ele chega lá, fala assim: quem é você? Quem é esse incircunciso? Quando ele chega lá, primeira coisa que ele vê, quem é esse incircunciso? Não tem aliança, faz parte do mundo, não faz parte do reino. O céu não faz parte do céu. Quem é esse incircunciso que vem afrontar o exército do Deus vivo? Então ele sabia, porque ele tinha uma identidade dele formada como justo, como filho, e ele fala isso para eles, que eles não estavam se vendo a identidade do exército como aliançados. Não. Por isso eles ficaram paralisados. E aí, no versículo 45 de 1 Samuel 17, Davi usa a arma de justiça, que é o nome do Senhor dos Exércitos. Isso que eu estava falando, nós precisamos aprender. É um treinamento nosso. Quando a gente decide, o Espírito Santo nos ajuda. Quando chegar nas batalhas grandes, não ficar pai, paizinho, não. Paizinho é no seu secreto. Aba pai é no seu secreto. Não vai falar. Davi não ia chegar numa guerra, pai! Não, gente. Não. Entende o que eu estou falando? Olha aqui, ó. Davi, porém, disse ao filisteu. Não, primeiro o filisteu vai falar para ele, ó. O filisteu veio falando, amaldiçoou. Disse, pois, o filisteu a Davi, porque ele desprezou Davi, que ele era jovem, ruivo e de gentil aspecto, ainda vestido de pastor, né, gente? De ovelha. O cheiro de ovelha. Aí disse, pois, o filisteu a Davi, eu sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Mas Davi não se intimidou. Olha o que ele falou. Olha o que Davi falou. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha a arma de guerra, arma da justiça. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, dessa nação, a quem tens afrontado. Não estava afrontando o homem.
afrontando o Deus vivo. Quando você sabe quem você é em Cristo, quando você recebe uma afronta de alguém, você, você precisa entender que está afrontando o próprio Cristo. E também, quando a gente afronta alguém, ofende alguém, está ofendendo Cristo. Por isso que a gente corre para perdoar. Aqui todo mundo já é assim, corre para perdoar, né? Graças a Deus. E aí ele continua a palavra profética. A palavra profética. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Uau! E saberá toda esta congregação, esses aqui, que são circuncisos, mas que não estão vendo quem eles são, mas eles vão ver hoje que o Senhor salva aqui. Não com espada nem com lança, não é arma da terra, não. Não é arma da terra, não. Porque o do Senhor é a guerra e ele vos entregará na vossa mão. Olha isso. E eu tenho que contar uma experiência rápida, o Espírito Santo está me lembrando, e eu ia fazer isso, e hoje de manhã estava pensando nisso. Muitos anos atrás, irmãos, eu era nova convertida. Eu não sabia nada de que era guerra espiritual, não, mas eu já tinha me converti sonhos pesados, o inimigo querendo me enforcar, o inimigo querendo me levar para o inferno, com roupa de padre, porque eu era católica, me levando para o inferno. Mas aí eu não sabia nem orar nem nada, mas Deus levantou lá meu irmão, minha cunhada, cristãos, tudo, minha cunhada é pastora hoje, lá de Angra, orando por mim, orando por mim, orando por mim, orava por mim. E aí eu fui vencendo, e aí eu fui no meu trabalho, eu tive uma bênção, que foi, eu fui trabalhar no setor que eu queria, que é com licitação e contratos, porque eu trabalhei para o governo federal, eu sou economista. Só que essa pessoa, que era um advogado, ele não era o chefe do setor, mas era o presidente da comissão de licitação. E ele era uma pessoa muito difícil de lidar. Ninguém queria trabalhar com ele. Ele era ótimo profissional. Mas, sabe aquela pessoa que cheia de espinho? Você fala, alguém fala, até o chefe, o diretor, gente, o diretor. Então todo mundo ficava assim, né, com ele, sabe? Pisando em ovos. E eu fui trabalhar com ele na mesma sala. Era eu, ele, depois chegou mais um. Eu falei, ai, meu Deus do céu, tu me dá graça aqui. Me dá graça aqui, me dá graça aqui. Aí teve um dia, gente, que eu fui falar com ele uma coisa, ele me tratou tão mal, e eu não respondia, porque eu não queria dar mau testemunho, né? Olha, me veio um negócio para chorar aqui, eu falei, não vou chorar também aqui, não. Aí eu saí para o banheiro, eu saí para o banheiro, eu cheguei no banheiro, aquela parte mesmo onde tem o vaso sanitário, né? Eu chorei, ai, meu Deus, eu não mereço isso, não é justo. E comecei a me lamentar. De repente, veio essa palavra aqui de Davi. Gente, ela veio na minha boca. Aí mudou tudo, o choro foi todo embora. Eu falei assim: ah, é? Tu vem a mim com lança, com espada, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. A quem tu tens afrontado? Nem sabia direito o que eu estava fazendo. Mas aquele choro virou guerra. E era com a minha alma, né? Muitas das vezes é com a nossa alma. Eu sei que aquilo mudou o ambiente, porque quando eu cheguei, ele não estava mais assim, nem eu, lógico, certo? Então, não importa quanto tempo você tem em Cristo, não importa, não importa. Importa que você é nova criação, que você é aliançado, que você tem o sangue de Jesus sobre você, que você tem um Pai, que você tem a palavra está na sua boca, perto de você. Deuteronômio fala isso. Ela não está longe de você. Não é impossível você declarar a palavra, né? A palavra, como que você vai comer o fruto dos seus lábios? Declarando a palavra de Deus, sempre, sempre. E então eu pergunto, de que maneira podemos cumprir nosso propósito?
De que maneira andaremos em justiça? De que maneira teremos nossa personalidade, nossa identidade firmada? Declarando a palavra, confessando a palavra, ministrando a nós mesmos primeiro. Eu criei, por isso falei, nesse mesmo espírito de fé. É um espírito de Deus. Nós cremos, por isso falamos. Aí nós vamos ver uma mulher que eu gosto muito, aquela mulher do fluxo de sangue, está em Marcos 5, 25 a 34. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus e começou a falar para si mesma: se tão somente eu tocar os meus vestidos, eu serei curada. Quando a palavra, ela carrega uma imagem. A palavra, ela tem uma imagem. Então, quando a gente fala a palavra de Deus, todas as palavras têm uma imagem, tem um som e uma imagem. Mas a palavra de Deus, quando a gente declara, aquela imagem, quando você medita, vai falando para você mesmo aquele versículo, 1, 2, 3 versículos, sabe? Não precisa ser muito. Aquilo vai criando uma imagem na sua cabeça. E cria uma imagem na sua cabeça. E ela fez isso. Ela criou uma imagem que ela estava curada. Gente, a mulher, na sua mente, a palavra emite um som traz uma imagem. A palavra de Deus emite um som do céu, som do reino. E este som do reino traz uma imagem do reino. A imagem revelada, a imagem profética. Quando a gente fala, cria essa imagem, a gente muda todo o ambiente. Provérbios 23, 7. Ele vai dizer, porque como imagina em sua alma, na sua mente, na sua imaginação, assim o homem é. Porque como ele imagina na sua alma, que é a mente e a imaginação, assim ele é. Foram 12 anos perdendo vida. Aquela mulher, ela perdia a vida porque o sangue, a vida está no sangue. Por isso o sangue de Yeshua é tão precioso, porque a vida de Deus está no sangue de Jesus e já está dentro de nós, correndo nas nossas veias. Nós temos o DNA de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra, representantes, autoridade. Foram 12 anos perdendo vida, 12 anos perdendo dinheiro, 12 anos perdendo saúde, 12 anos perdeu amiga. Ela perdeu tudo, gente. Ela perdeu praticamente tudo. Ela já estava praticamente morta. Era como um zumbi, sinceramente. Ela era um zumbi, tá? Porque ela foi rejeitada, ela tinha seríssimos problemas de rejeição, porque ela não podia ter contato com ninguém. Gente, ser humano precisa de afeto. O pastor Alexandre estava falando hoje como ele abraça as ovelhas dele, os filhos espirituais dele. Ele é alto, ele abraça de lado, assim, ó, e coloca, assim, bem no coração dele. E quantas vezes ele estava falando, hoje numa ministração, quantas vezes até homem já, ele viu aquele respirar, assim, de necessitando de um afeto. E a gente precisa, cachorro precisa, animal precisa, a gente não vai precisar. Então, essa mulher, ela não tinha afeto de ninguém, gente. Pensa viver 12 anos, né? 12 dias. Mulher sabe, a gente que tem período menstrual, ficar mais um pouquinho ali com fluxo de sangue, vai perdendo a força todinha, a energia fica branca, amarela, sem energia nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Essa mulher estava assim. Mas ela creu. Essa mulher, para mim, é um modelo de resiliência, de superação, né? De como agir para entrar no propósito de Deus. Ela entrou no propósito de Deus, ela cavou. Só tem ela na Bíblia que fala que ela foi lá e arrancou o poder de Jesus. Só tem essa mulher. Não tem nenhum lugar mais. Ela diz, ela creu quando ouviu falar de Jesus e decidiu agir. Ela decidiu. Quando nós fazemos uma escolha,
as coisas acontecem, é o poder da decisão. Essa é a nossa parte da aliança, porque Deus não vai fazer por nós o que a gente pode fazer, não é? Ele vai nos ajudar. Ela quebrou todas as resistências, ela quebrou todos os paradigmas, ela quebrou todas as dificuldades, ela chegou num nível, ela sabia que não podia tocar em ninguém, sabia? Ué, ela já estava morta, ela ia ser morta por pedrada. Se ela tocasse em alguém, ela já estava como que morta. Eu fico pensando, eu vou lá, mas eu vou por baixo, eu vou por trás. Eu vou por trás. Agora era uma multidão, apertava ele, né? E ali ela com certeza tem que encostar nas pessoas. Eu acredito que ninguém viu ela lá, assim, encostando, tá? Porque senão eles teriam falado, gritado. Eu penso, isso sou eu pensando. Deus fez ela invisível. Eles estavam olhando para Jesus, então ninguém viu ali ela, porque ela, do jeito que se vestia, todo mundo sabia que ela era impura. Todo mundo sabia, tá? Era um rótulo que ela tinha, uma identidade. Mas ela disse assim: eu não quero mais essa identidade. Eu não quero mais essa identidade, não quero mais essa identidade. Se eu apenas tocar, se eu tão somente tocar, na orla das suas vestes serei curada. Se eu tão somente tocar, eu tão somente, ela dizia para si mesma, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, problema, aí vinha aquelas pessoas, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, eu serei curada, eu serei curada. Ela falava, criando um ambiente profético. Ela criou um ambiente profético. E Deus tornou ela invisível, porque ninguém viu ela. Impossível, gente. Ninguém vê numa multidão, ela tocando em todo mundo. E aí, ela, o que que aconteceu? Ela tinha um propósito que ela imaginou para si, que era não ser mais impura. Eu sou filha de. Eu acho que ela nem sabia a grandeza da situação, tá? Ela não sabia ainda que ela ia ser filha de Deus. Não sabia. Mas Deus é assim tremendo, porque ela falava: se tão somente eu tocar em seus vestidos, eu serei curada, eu serei liberta, eu serei restaurada, eu serei purificada, eu serei perdoada, eu serei amada, eu serei aceita, eu serei pertencida, eu serei salva. Eu acho que ela não imaginava a grandeza do milagre. E a sua decisão de mudar a sua imagem e a sua identidade através da sua língua fez com que ela arrancasse virtude, arrancasse poder de Yeshua. E quando ela expôs toda a verdade na frente de uma multidão, Yeshua parou ali. Quem me tocou? O discípulo não entendeu nada, ninguém entendeu nada. Mas não, alguém me tocou. Ele parou porque precisava ela se expor ali. Olha que coisa linda. Ela teve que confessar tudo o passado dela na frente de todo mundo, para que todos vissem. Não era para ela ficar envergonhada, não, gente. Lógico que não. O propósito era que todos vissem o poder de Deus agindo ali. Todos virem. E ela fosse aceita. Ela fosse aceita novamente. Então, ela teve tremendo, a palavra diz que ela ali tremendo, com medo e tudo, ela expôs a verdade na frente de uma multidão. E aí ela ali ela recebeu a nova identidade. Gente, olha que tremendo. Versículo 34. Aí ele diz: filha, filha de Deus, filha de Jesus. Filha, lindo demais. A tua fé te salvou. Salvou o quê? A fé dela, gerada pelo que ela falou. Gerada pelo que ela falou. Vai em paz e seja curado com deste teu mal. Com a sua língua, que é uma caneta de um hábil escritor, isso a gente vai ver na próxima aula, porque não vai ter tempo. Você pode mudar a sua história para alcançar o propósito que Deus desenhou para você desde a fundação do mundo. Mude a imagem que você tem de você mesmo. Mude a imagem que você tem da sua família. Mude a imagem que você tem dos seus filhos. Mude a imagem que você tem do seu esposo, esposa. Mude a imagem dos seus
colegas de trabalho, mude a imagem, mude a imagem, mude a imagem. Eu, quando era jovem, 16, 17 anos, eu vim de uma família muito pobre. A gente era muito pobre, a gente passou necessidade, só não passou fome porque tinha arroz, feijão e banana para comer. Então, e eu me sentia, sabe quando você se sente inadequado? Parece que eu nasci na família errada. O que eu estou fazendo aqui? 5 irmãos, os 4 irmãos estudavam lá, eu me afastava deles, eu ficava de lado, e eu não acreditava em mim, eu me via como um fracasso. Eu não acreditava em mim, não, mas eu estudava, isso tinha de bom, eu acabava estudando. E aí, eu me preparei para o vestibular naquela época, os mais antigos sabem, era vestibular, tinha é, um preparatório antes, era caríssimo o Baiense na época, o curso preparatório. Minha mãe foi lá, analfabeta, minha mãe foi lá, conseguiu uma bolsa 100% integral, porque eles eram judeus, eu nem sabia, sabia depois, o Baiense. Meu pai era judeu, os judeus se ajudam muito, pelo sobrenome eles identificaram, né? E eu estudei, me preparei, mas na hora eu não podia pagar faculdade particular, então me inscrevi só em público. Quando veio o resultado, eu não acredito, eu nem fui olhar o resultado, para mim eu não tinha passado. Eu criei uma imagem muito negativa, sério, e eu não tinha passado. Para mim, eu não queria nem ver. Só que uma amiga minha, ela que viu na época, tinha que ir lá e ver, né? Era tudo assim, não tinha internet nem nada, né, gente? Via lá. Aí ela ligou, era aquele telefone fixo antigo, caríssimo. Minha mãe conseguiu comprar parcelado lá, só ela mesma fazer essas coisas aí. Quando ela me ligou que eu tinha passado, gente, falei, meu Deus, meu Deus. Ai, eu só vou dizer que, mesmo eu sendo negativa, quando ele tem um propósito para a gente, e ele vai lá no coração da gente, né? Ele sabe, ele sonda, ele sabe. E eu era católica, mas eu cria muito também. Eu cria muito. E eu pedia muito. E minha mãe também, né? Então, aí eu consegui. Então, eu entendi que dentro de mim havia uma força sobrenatural para continuar a fazer as escolhas certas, sabe? Pagando o preço de gastar tempo estudando, enquanto os meus irmãos brincavam, e ali nenhum fez faculdade, só uma irmã, depois, certos anos, foi fazer, tudo bem? E aí, glória a Deus, mesmo sendo um ambiente de muito amor, tenho que dizer isso. Minha mãe era muito afetuosa e amorosa, mas eu nunca me senti amada, porque eu não conhecia Jesus. Conheci Jesus, e aí passou, eu também continuei sem me sentir amada. Só que aí eu fui lá pro secreto. A minha cunhada Meli contou outro dia daquele CD do Preciso de Ti. Eu também tive a experiência com esse CD. Botei lá no meu quarto, CD, Preciso de Ti, nananana, teu amor. Tem, assim, aquela imagem de Yeshua com aquela pessoa no colo, assim, bem encostadinha no peito, assim, só que ele ainda estava todo assim no colo dele, como um bebê. Olha, eu chorei tanto nesse dia, foi uma libertação, porque o Senhor me revelou como que eu fui amada. Eu fui a primeira filha. Minha mãe tinha perdido um bebê. Como que o inimigo e as feridas cegam a gente? Feridas cegam a gente. Feridas não tratadas cegam a gente. E aí, gente, eu era nova convertida também. Eu fiz uma escolha. E aí, nisso, ele começou a me trazer a memória. Minha mãe tinha perdido um bebê naturalmente, com 6 meses, antes de mim, e chegou a nascer e tudo. Aí teve o nome de Maria das Graças, ainda bem que ela não botou o nome de mim, Maria das Graças, aquela imagem, eu fico pensando na imagem. Aí, caixãozinho branco, ela contava, né? E depois vem eu. Gente, um amor, uma espera, aquele amor todo. E ela era afetuosa, mas como ela era autoritária também,
Aí eu só olhava o lado negativo, né? E eu, a primeira filha, não podia nada, a gente acabava brigando. Mas tudo que eu sou hoje, uma boa parte, todos nós, era por causa da base que ela entregou para a gente. Meu pai ficou junto com a minha mãe e tudo, mas meu pai tinha neurose de guerra, e meu pai era alemão, e ele era bem seco. Então a imagem que eu tinha do meu pai era um pai seco, durão, não falava com a gente, era um pai dentro de casa, mas era ausente, pelo menos para mim. Então, mesmo nesse ambiente de muito amor, principalmente pela minha mãe, eu não me sentia amada nem pertencida. Por isso, eu me refugiava também em livros de romance. Eu lia muito livros de romance. Gente, isso é uma porcaria. A mente da gente fica muito ruim. Graças a Deus, que depois de convertida, renovando a palavra, tudo isso acabou. Então, eu quero dizer que é tempo de conquistarmos territórios com a palavra profética, como Davi conquistou, e outros tantos. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Gente, essa palavra eu custei a entender o que significava. Está em Apocalipse 19:10. Fazendo esse estudo, o Senhor me deu. E o espírito da profecia, ele é ativado quando declaramos o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? O que é? O versículo diz, Apocalipse 19:10. Ele diz só isso: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É isso que ele diz. E o que é a palavra testemunho? Testemunho. Testemunho é testemunhar, é uma testemunha. É você. Imagina um tribunal, a gente lembra logo de um tribunal, né? Por quê? Você vê os fatos, você está vendo para relatar num tribunal ou em qualquer outro ambiente o que a pessoa fez, o que Jesus está fazendo. Então você vê a manifestação da glória dele, e isso é o espírito da profecia ativa quando você fala a palavra, porque quem é Jesus, gente? É a palavra de Deus que cria essa imagem na cabeça de vocês, sabe? É a palavra de Deus, tudo que está aqui na Bíblia. Então, essa palavra testemunho, guardar, também tem a ver com guardar, ter. Ela vem do hebraico, significa ter, segurar na mão, no sentido de usar. E essa palavra ter possui ampla gama de significados, desde possuir fisicamente algo até manter uma relação de proximidade com alguém. Reflete a importância da posse. Olha isso, conquistar, possuir. Segurar-se a uma coisa ou pessoa. Ter posse na sua mente. Olha aí, possuir na mente. Ter a imagem. É isso que significa. Reflete a importância da posse, da proximidade e do comprometimento nas escrituras. Em Números 13 e 14, nós vamos ver 10 espias que produziram uma imagem negativa sobre a terra prometida por Deus. O Senhor tinha dado a palavra. A palavra profética era que Deus tinha separado Canaã para o povo de Israel, mas que eles precisavam conquistar, tomar posse. Então, Moisés enviou 12 espias, certo? Um de cada tribo, um líder de cada tribo. Eles viram gigantes, os frutos enormes. E só olharam para a terra, não olharam para o reino, não olharam para o céu, não olharam para a palavra. 10 espias. Sabemos que só Josué e Caleb que olharam para a palavra profética. Criaram a imagem, mesmo vendo aquilo tudo. Eles decidiram crer na palavra profética. E aí eles infamaram a terra, desabonaram a terra. Gente, vamos parar para pensar. A gente lê assim, infamaram a terra, falaram mal. Gente, mas assim, isso é espírito de rebelião. É muito sério. O pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Passaram a ser magos, magia, feiticeiros. E sabemos que dentro das igrejas, intercessores fazem muita intercessão
feiticeira. Sabemos que a nossa pastora fala isso. A gente já sabe. Então, eles não guardaram o testemunho de Jesus e infamaram a terra, dizendo que era uma terra que consome, que devora os seus habitantes. Não, vamos entrar lá e vamos levar. Ei, vou comer tudo! Meu Deus do céu! Sendo que os dois espias falaram assim, quem sabe? Deus se agrada da gente e eles vão ser o nosso pão. Gente, tem que olhar o inimigo como nosso pão, nosso alimento, que vai deixar a gente gordo, vai alimentar a gente. Então, versículo 31, Deus disse que eles podiam subir e conquistar, porque o Senhor era com eles. Mas os 10 espias disseram, não podemos. Então, também, quando a gente diz não posso, para qualquer coisa, a gente também está indo contra a palavra que diz, você pode tudo nele que te fortalece. Tem que se arrepender. Imagem, porque eles são fortes como nós. Segunda imagem, a imagem da terra e não do céu, já falei. Só que aqui veio o juízo, nós falamos sobre o juízo na outra aula. O juízo de Deus, que é o tribunal. Números 14, 33 e 37. Aqueles 10 homens morreram de praga perante o Senhor. Não foi diabo, gente. Muitas das coisas não é o diabo, é a nossa alma e o juízo de Deus também, permitindo as coisas acontecerem para nos alinhar ao propósito dele. Quando discordamos do que Deus disse, estamos sendo rebeldes contra o Senhor. A rebelião, que é aos olhos de Deus. 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E o porfiar, a teimosia, é como iniquidade e idolatria. Por quando tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, porque para que não seja um rei. E um outro exemplo, eu gosto muito de Joquebede também. Ela ela teve um filho, ela gerou um filho num ambiente de morte. Estavam matando todos os meninos, lançando no rio Nilo. A ordem do rei era isso, estavam mesmo. Tinha que fazer, senão morria todo mundo. Então, de luto, um ambiente de tristeza, de luto, muito ruim, um ambiente de morte, um ambiente de sepultura, onde todos os bebês eram lançados no rio para morrer, conforme a instrução do faraó. Mesmo nesse ambiente, Joquebede teve um menino, e eu penso que ela já, no ventre, ela já ia falando, aí estou falando, gerando palavras para ele. Você vai ser uma bênção, você vai ser uma bênção, você vai viver. Eu não sei se ela sabia se era menino ou menina, naquela época eles tinham umas simpatias, né? Aí eu não sei. Mas, de qualquer forma, eu digo simpatia, mas não é simpatia, era um jeito, na época, deles saberem essas coisas, tá? E simpatia não, eu falei errado. Simpatia também é maligna, é feitiçaria. Penso que ela dizia no seu ventre: você vai viver, você não vai morrer. Você, meu filho, vai cumprir o propósito que Deus desenhou para você. Você vai cumprir. Tanto é que quando ele nasceu, ela escondeu ele por 3 meses. Você vai viver, você vai viver, você vai viver. Eu nem sei se ela sabia da grandeza, que ele ia ser o libertador, tipo um Cristo. Mas ela criou um ambiente profético. E ela foi lançar o garoto, o bebê no rio, no lugar de morte. Ai, gente, é demais isso. O lugar de morte. Ela fez o cestinho. Gente, é a coisa mais linda. Parece maluquice. E na hora certa, não sei se ela sabia que a filha do faraó tomava banho naquele dia, já que ela tinha o costume de tomar banho ali naquele lugar. Pode ser. De qualquer forma, foi muito esperta. Ela botou o menininho ali naquela arca. Na verdade, o nome daquilo é arca, um barquinho. Era tipo um barquinho, com betume. E era de junco. Então, ela pegou o junco do Rio Nilo e fez aquele barquinho. Gente, olha essa estratégia. Lugar de morte. O Rio Nilo passou a ser lugar de vida para aquele bebê. Meu Deus.
A palavra profética muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. O rio Nilo passou a lugar de vida quando a filha de Faraó encontrou a arca com o bebê chorando e teve compaixão dele e o criou. E aqui vemos a derrota de Satanás, pois os propósitos de Deus se cumpriram através do chamado de Moisés como libertador do povo hebreu e preservação de uma nação inteira. O cumprimento da profecia e o avanço do plano de Deus acerca da vinda da semente da mulher, que é Yeshua. Isso lá em Gênesis fala, né? Então, Apocalipse 19:10, o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. O que cria um ambiente profético são as palavras proféticas. Ambiente de fé. Crie, por isso falei. Então, o que vamos fazer? Encha sua mente da palavra de Deus. Como resultado, você terá sua personalidade restaurada, a sua identidade, quem você é em Cristo. 2, como aquela mulher do fluxo de sangue fez. Você experimentará, conhecerá a vontade de Deus, o propósito. 3 chaves. Não leia muito rápido. Não leia muito nem rápido. Você pode até ter o propósito de ler a Bíblia o ano inteiro, mas você vai precisar separar um tempo para meditar em alguns poucos versículos. Por vez, até que porque Jesus disse que a carne dele, quem não comer da minha carne, é um nível maior, não é pão. A carne alimenta muito mais. Quem não comer aquela porção da carne de Jesus que foi cortada lá, isso mesmo, sejamos sábios, que seja cortada lá, foi cortada lá na cruz, né? Foi rasgada. Lembre-se, Davi usou uma pedra lavrada, revelada, para vencer o gigante, e usou o nome do Senhor dos Exércitos, a arma de justiça. O nome de Yeshua, a nossa arma de justiça. O nome de Yeshua, o nome de Jesus. Jael usou o martelo, que foi a arma de justiça dela. E uma estaca. Martelo é a palavra, a estaca é a adoração. Que faz fincar. O martelo vai assim, né? Vai para fincar a estaca. A estaca aponta para quê? Para nós justos. Justo é isso, como um prego fincado ali na rocha. É isso que é justo. Meu coração não temerá mais notícias, porque ele está firmado, confirmado na palavra, para derrotar o comandante do exército do inimigo. Amém? Então, nós vamos orar agora. Se você separou a tua ceia, pode pegar. Nós vamos nos arrepender primeiro, limpar, descontaminar a nossa mente, nossa boca, através de palavras negativas. E vai ser tudo purificado em nome de Jesus. Vamos renovar nossa aliança com Ele. Pai, você pode declarar comigo primeiro? Pedimos perdão pelos meus pecados, pela palavra que eu declarei para mim, ou para meu filho, ou para o meu marido, ou para o colega de trabalho, para qualquer pessoa. Pai, perdoa, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que somos teus, Senhor. Somos teus, renovamos nossa aliança contigo. Quem é nascido de ti não vive pecando, porque a divina semente está em nós. Divina semente. Se manifeste em nós no nome de Jesus. Queremos ativar, Senhor, ativar o espírito da profecia. Queremos ativar esse ambiente, Senhor. O espírito da profecia na nossa língua. Porque a palavra, ela está na nossa boca. A palavra está na nossa boca, a palavra é Yeshua. Ela não está longe de nós. Deuteronômio fala isso. Eu preciso ler 30:14. Esta palavra está muito perto de você, na sua boca e no seu coração, a fim de que você a cumpra, obedeça, pratique. Ela já está na nossa boca, já está dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Pai, perdoa, Senhor.
nos purifica com o sangue de Jesus, purifica a nossa língua. Pai, nós rompemos hoje, Pai, com qualquer passividade, com qualquer engano, Senhor, preguiça espiritual, Pai, em nome de Jesus, e nos colocamos diante de Ti, Pai, e te pedimos, fala, Senhor, estamos ao seu dispor, vós que cria, vós que faz, vós que refaz, vós que traz ordem, vós que traz paz. Ele nos chamou pelo nome, ele nos chama pelo nome. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele estava ali com a gente. Salmo 139 diz que ele, antes que fôssemos formados, ele já nos conhecia, já escrevia sobre nós. E os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos de bem, não de mal, para nos dar o fim que desejamos, para nos dar o propósito que desejamos. Aleluia. Então, Pai, em nome de Jesus, nos limpe de toda lepra, de maledicência. O falar mal traz uma lepra. Bem chaves, porque a nossa orelha precisa ser purificada para que a gente possa ouvir. Pai, em nome de Jesus, passa teu sangue sobre a nossa orelha direita, passa o teu sangue no polegar da mão direita, porque tudo aquilo que nós tocarmos seja purificado. Passa o teu sangue no dedão do pé direito, todos os lugares por onde nós passarmos serão purificados. Queremos voltar a ouvir bem, falar bem a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos declarar isso, renovamos a nossa aliança contigo, Senhor. Pai, comemos dessa carne, que é um nível maior, aleluia, de alimento. Porque ele mesmo disse, se não comerdes dessas carnes, vocês não têm parte comigo. Nós temos parte contigo. Então, Pai, em nome de Jesus, nós comemos desse pão, mas ele é representação da carne de Jesus. Aleluia. Para termos vida, vida e abundância. Em nome de Jesus, podemos comer. Pai amado, este é o sangue, representa o sangue da nova e eterna aliança. O sangue que foi derramado por amor de nós. Este sangue que fala, o sangue também fala, é outra arma de justiça. Olha aí, o Senhor não vai parar de trazer armas de justiça para vocês. O sangue de Jesus fala, é arma de justiça. Ele nos purifica, ele nos lava, ele nos protege, ele nos esconde. O sangue de Yeshua é vida de Deus correndo em nossas veias, correndo sobre nossos lábios. Quando nós, Senhor, pedimos que o Senhor coloque uma porta à guarda dos nossos lábios. Davi falava isso nos Salmos. Ele coloca um guarda, uma autoridade. Esse guarda é um ser espiritual, que é um guarda mesmo, é uma autoridade no reino espiritual para guardar os nossos lábios. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a cada dia, Senhor. Ainda que a gente fale alguma coisa errada, como eu falei aqui, da simpatia, na mesma hora o Senhor corrige. Eu também te peço perdão, Senhor, em nome de Jesus. E ainda isso é imagem da terra, não é do reino. Então, Pai, em nome de Jesus, nos livra de fazermos orações feiticeiras, Pai. Nos livra disso, nos perdoa quando fazemos isso. Porque se formos rebeldes, se formos contra o que o Senhor diz, estamos sendo rebeldes, sim. Então, Pai, em nome de Jesus, dependemos de Ti, dependemos da Tua graça, dependemos do vinho. O vinho também é o Espírito Santo, que nos ajuda em tudo. É o nosso amigo inseparável, Paráclito, que nos defende. Muito obrigada, Pai. É com alegria, uma unção de alegria sobre nós, Senhor. Uma alegria sobre nós, que nós podemos escrever a nossa história com a ajuda do Espírito Santo. Escrevemos a nossa história, mudamos a nossa identidade. Pai, queremos, Senhor, que o Senhor nos traga revelação a cada dia de quem nós somos em Ti.
porque não somos só filhas, não. Nós somos também Ruth, nós somos Esther, nós somos Moisés, nós somos Josué, nós somos filhos da luz, nós somos luz, nós somos sal, nós somos pedras vivas, nós somos rocha. Meu Deus, nós somos tudo o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos a mente curada, nós temos a boca curada, e nossos lábios vão, como diz o provérbio, vão ser cheios de sabedoria. Sabedoria, porque sabedoria é árvore da vida. É árvore da vida, a palavra sábia. Então, Senhor, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Aleluia. Nós estamos aqui, que estamos edificando a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Paizinho. Amém. Podemos beber. Algumas palavras de provérbio aqui, para encerrar. Alguns versículos. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Olha que lindo. É da nossa alma, não é do outro, não. Alma, emoções, mente, né? Salmo 103, 5. É ele quem farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Ele enche de bens a boca. Muitos bens. A boca assim, e a nossa vida é renovada. É renovada. Provérbios 15, 1. A resposta gentil acalma a ira. Outra tradução. A resposta branda desvia o furor. E desvia mesmo. Desvia mesmo. Mas a palavra dura provoca o furor. A palavra dura suscita a ira, levanta, né? Versículo 2 do Provérbio 15. A língua dos sábios espalha conhecimento, mas a boca dos tolos profere insensatez. Versículo 4. A língua suave é árvore de vida. Outra tradução. A língua conciliadora é árvore de vida. Mas a língua perversa, ela quebranta o espírito, ela esmaga o espírito. Gente, é forte. Por isso, Salmo 145, 3, versículo 4. Salmo de Davi. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa palavra de hoje não deu nem para metade. Depois das festas aí, das férias, a gente volta com a quarta aula e a gente vai dar a segunda parte sobre a língua. Só para dar um spoiler aí do que vai ser, aqui, ó. O versículo ele diz assim, a minha língua é versículo 45, versículo 1, Salmo 45. Se vocês quiserem notar, já vai meditando. Salmo 45, versículo 1. O meu coração ferve com palavras boas. Esse ferver é borbulhar, borbulhar. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Aqui ele diz que a nossa língua é uma caneta. Olha a imagem. A nossa língua é que vai escrevendo a história. Sim, sim. O Espírito Santo traga essa imagem. A minha língua é a pena de um destro escritor, um hábil escritor. E isso tem a ver com guerra, porque no versículo seguinte ele vai falando. Ele adora primeiro o Senhor e diz assim: Tu és o mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Se derramou nos lábios dele, se derramou no nosso. Uma unção. Por isso, Deus te abençoou para sempre. O 3. Aí vem a guerra. Veja bem.
Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Eu quero declarar isso, encerrando, que a destra do Senhor venha nos ensinar coisas terríveis, estratégias novas, habilidades novas para guerrear e treinar quando for aquela guerra mesmo pesada, guerra de nações. A gente está orando para Senhor dos Exércitos. Pega os salmos, está cheio dessas orações, né, de guerra, clamando pelo os profetas também, Senhor dos Exércitos. Amém?